Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que seja tudo ótimo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez, Xícara Literária. Hoje eu vim trazer aí as leituras, né? As últimas leituras que eu fiz nos últimos 2 meses. Eu tenho trazido aí de 2 em 2 meses para vocês, porque eu tenho lido pouco. Mudanças aí no trabalho, tenho andado muito cansada. Então, infelizmente, estou lendo bem menos do que eu gostaria de ler. Mas continuo lendo, não vou parar, né? Então optei por trazer de 2 em 2 meses e nesses 2 últimos meses eu li 4 livros só, mas é porque eu tô lendo um outro nesse meio tempo também que eu até esqueci de pegar para mostrar, mas não tem problema. Então é isso, foram 4 leituras, mas antes de eu mostrar os livros, os recadinhos de sempre. Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva se gostar. Deixe seu comentário, gosto muito de ler os comentários de vocês. Me deem sugestão de livros, tá? Eu anoto, eu tenho uma listinha com as anotações das indicações de vocês. E quando eu puder, né, eu vou ler com certeza. E leiam sempre a descrição do vídeo, tá, gente? Porque pode ter informações importantes, né? No meu caso, tem as minhas redes sociais aí embaixo, meu Instagram, tem as minhas listas de desejo, tá? Na Amazon, caso você queira me presentear. Tem separada a lista de livros e coisas relacionadas a livros e outra com outras coisas também. Achei mais fácil separar. Vai estar tudo aí. E se for comprar alguma coisa, algum desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, peço que use o meu link, se possível, que vai estar aí embaixo também, os links de cada livro, o link geral da Amazon, porque você ajuda muito o canal, não paga nada a mais por isso e eu fico muito grata, muito feliz. E é isso, gente. Inclusive, falando aí do Instagram, né? Vocês me acompanhando lá, eu não posto tanta coisa assim também, mas as minhas leituras eu sempre posto lá, tá, gente? Então, como aqui no YouTube eu demoro 2 meses para vir mostrar o que eu li nos últimos 2 meses, lá vocês já conseguem ver. Porque assim que eu acabo de ler o livro, eu já posto nos stories, tem um destaque lá para as leituras de 2025. E eu sempre posto assim que eu termino de ler, coloco quantas estrelas eu dei. Então por lá vocês conseguem já ficar mais por dentro, em tempo real, digamos assim, do que eu acabei de ler. Tá bom? Então foram 4 livros. Na capinha aí vocês viram só 2, porque 2 dos livros eu não tenho. Então, por ordem de leitura, vamos lá. Fiz ótimas leituras, tá, gente? Foram poucas, mas muito boas. O primeiro que eu finalizei em outubro foi Véspera, da Carla Madeira. Foi o segundo livro dela que eu li. E não sei falar qual que é melhor, gente. O primeiro que eu li foi Tudo é Rio, que me conquistou de uma forma, assim, sem explicação. Se tornou favorito da vida. E aí eu tava muito ansiosa para ler outro livro dela, né? Esse é o segundo que eu li. E sem palavras também, gente. 5 estrelas, com certeza. Uma história, assim, incrível, incrível. Muito bem escrita, muito bem elaborada. E, nossa, sensacional. Eu não imaginava sobre o que era, nunca tinha visto nada. Nenhum dos livros dela, antes de ler, eu não tenho ideia. Tem mais um agora, né? A Natureza da Mordida, que eu já ganhei também e vou ler depois em breve. Mas eu pego os livros dela sem ter ideia do que é a história. E eu me surpreendi muito, tá? Resumidamente aqui a gente vai ter a história, principalmente a história do Caim e do Abel. Sim, Caim e Abel, 2 irmãos. Mas eles recebem esse nome por causa de uma desavença, digamos assim, entre os pais deles, a Custódia e o Antunes. A gente vai ver a história dos dois primeiro, como que eles se conheceram, como que eles se casaram. E a Custódia casou achando que ia ser uma coisa e foi outra. E ela se decepcionou muito com o Antunes e ele começou a beber e tal. E não era aquele marido que ela imaginava. Então ela começou a ficar um pouco indiferente com ele. E ela queria muito ser mãe. E quando ela engravidou dos gêmeos. E ele, quando foi registrar as crianças, ele bêbado também, e também para poder se vingar dela, da indiferença dela, digamos assim, colocou o nome dos filhos de Caim e Abel na hora de registrar. E ela queria que eles se chamassem Pedro e Paulo.
E aquilo ali foi a morte para ela, foi o fim do mundo e a vida dela praticamente acabou. Ela tinha muito medo, ela achava que os filhos com esse nome iam ter o mesmo destino um dia de Caim e Abel da Bíblia, né? Então, foi como se ele tivesse dado uma facada no coração dela. Então, a gente vai ver aí essa história, eles desde pequenininhos, a convivência, eles crescendo, né? As diferenças entre eles que existem, muitas, muito fortes, né? Diferenças de personalidade, diferenças no relacionamento com as pessoas. A gente vai ver o desenvolver dos dois aí, o relacionamento entre os dois e deles com outras pessoas, né? E o relacionamento dos pais aí com eles também. E, paralelamente, a gente vai ver a história da Vedina, que acho que o primeiro capítulo já começa com a Vedina saindo, correndo. Ela tem uma reunião no trabalho, tem que levar o filho dela para a escola e tal, e ela tá nervosa porque ela quer se separar do marido dela. E ela tá cheia de tudo, cansada de tudo, inclusive do filho. Ele tem acho que uns 4, 5 anos, se não me engano. E aí ela sai correndo, toda atrapalhada e tal, e briga com a criança ali à toa, porque ela tá nervosa e tal. Qualquer coisinha que a criança faz, ela fica mais irritada ainda e ela sai com ele. E aí, num ataque de nervo ali, que uma coisinha boba que o menino faz dentro do carro, ela vai tirar ele do carro e colocar ele no meio da rua. E sair com o carro, sem pensar. Então, mas na mesma hora ela se arrepende, só que ela não tem como voltar, porque ela tá numa avenida movimentada, cheio de carros, horário de pico, e ela não tem como voltar, nem simplesmente parar o carro e descer. Então ela tem que dar a volta, né? E o trânsito não ajuda, tá muito cheio. E ela volta arrependida, por que eu fiz isso? Meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando ela chega, claro, a criança não tá lá mais. Né? Então a gente vai ter os capítulos paralelos aí dessa história da Vedina com o filho dela, né? O desespero dela porque o filho dela não tá lá, porque ela abandonou e aquele dilema. E a história do Caim e Abel, e depois a gente vai ver como essas histórias estão relacionadas, e é muito interessante a maneira que a Carla Madeira escreveu. Eu marquei um pouquinho de coisa, gente. A maneira dela escrever é ímpar, é ímpar. É única. Eu devia ter olhado alguma coisinha para ler para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Mas é muito bacana, muito bacana. Então, eu me apaixonei mesmo. Deixa eu ver se dá para ler alguma coisa para vocês aqui de última hora. Oh, meu Deus. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Ela cita livro, então é muito interessante. Deixa eu ler rapidinho esse trecho aqui para vocês. Certamente alguma mãe no mundo, nem que seja uma única mãe no mundo, há de reconhecer o fio afiado dessa navalha e quantas vezes caminhou sobre ele com braços abertos, tentando encontrar o equilíbrio e por vezes não encontrou. O gesto brusco não nasce de uma intenção e rompe, vaza o limite da alma exausta. É um corpo em derrame. Alguém pode compreender isso? Não, gritam as vozes do mundo, ressoando as escrituras onde a falta de perdão é fulminante. Há verdades íntimas demais para serem aceitas em público. Todos sabem, todos fingem não saber. Gente, 5 estrelas. Indico demais, tá? Muito bom. Segundo que eu terminei, eu não tenho aqui, vou deixar a foto aí para vocês. Eu ouvi, na verdade, foi um audiobook, que foi O Olho Bom do Menino, do Daniel Munduruku. Daniel Munduruku. Gente, esse livro foi do clube de leitura, tá? Do mês de outubro, do clube de leitura que eu participo aqui da minha cidade. E é um livro muito fofo, ele é infanto-juvenil. Ouvi rapidinho, foi a primeira vez que eu ouvi um livro, né? Que eu escutei um audiobook na vida. Mas a gente não conseguiu o PDF, eu não tinha, né? E eu não ia comprar, porque eu não sabia se eu ia gostar, nem nada. Então a gente conseguiu o audiobook e eu ouvi. Ele é bem rapidinho, porque ele é curto, 30 minutos mais ou menos. E é muito fofo, tá? É uma história infantil, infanto-juvenil, mas tá mais para infantil, eu acho.
Dei 4 estrelas. Tem uma lição muito importante. É a história de um menino que é cego, mas quem narra, né, no caso seria o Daniel, mas tem o personagem que conhece o menino, né, com a mãe dele, e ele fica impressionado com a alegria desse menino, o quanto ele é feliz, apesar da deficiência visual dele. E é onde a gente tira essa lição aí, né, que às vezes coisas que importam tanto pra gente, na verdade não era para importar tanto, que tem coisas mais importantes. Então, como ele dizia, o menino, ele enxergava com os olhos do coração. Então, ele sentia as coisas bem melhor do que as outras pessoas, porque ele sentia com o coração e não com o que ele via, né? Então, é muito bonitinho, muito interessante. Gostei bastante. Eu já tinha lido um livro do Daniel Munduruku há alguns anos, que foi um livro sobre índios. Eu não vou lembrar o nome agora. Muito interessante também, um livro que eu, se não me engano, minha filha pegou na escola, alguma coisa assim. Ele é índio, né? O Daniel, o escritor. Ele é indígena, então é muito bacana, vale a pena, tá, gente? O Olho Bom do Menino. Terceiro, que finalizei em outubro também, foi a minha leitura temática de outubro, digamos assim, foi Edgar Allan Poe, Medo Clássico. Esse é o primeiro, é o volume 1, tá? Ganhei esse livro maravilhoso. Tenho 2 também. É um livro de contos. Foi o primeiro livro do Edgar Allan Poe que eu li, tá, gente? Meu primeiro contato com ele. E eu gostei muito, tá? Eu dei 4 estrelas, foi 4. Porque, é claro, como é um livro de contos, gente, dificilmente um livro de contos você vai gostar de todos os contos, né? Teve um ou outro que eu não gostei tanto, mas no geral são contos, assim, muito bons, tá? Muito bons. Gostei demais mesmo. E alguns, assim, me deixaram bem tensa, realmente, né? Li aí em clima de Halloween e tudo, mas nossa, é muito legal, é muito peculiar a maneira do Edgar Allan Poe escrever, tá? E eu acho que o meu favorito, gente, não tem jeito, é um dos mais famosos dele, mas realmente tem porquê. Tem o porquê dessa fama toda, porque realmente que é O Poço e o Pêndulo. Eu tô procurando aqui para ver as imagens. O Poço e o Pêndulo, sem dúvida, foi o que eu mais gostei, é o primeiro conto. E nossa, meu Deus, a gente tem que se segurar para não roer as unhas durante esse conto, gente. É muito. Ai, dá uma tensão muito grande. Muito. Nossa, incrível. Gostei demais, tá? Mas teve outros que eu gostei também. Não sei se eu vou lembrar agora. Ah, o Coração Delator. Esse do Coração Delator também eu gostei bastante. E o do Gato Preto. Acho que foram os 3 mais angustiantes, digamos assim, pra mim, tá? O Gato Preto também, nossa, sensacional, gente, muito bom, gostei demais. Acho que vou deixar pro ano que vem agora, né? O segundo volume, quero ler outras coisas também, da Edgar Allan Poe. E muito bacana, essa edição muito boa, tá, gente? Da Dark Side. No final aqui do livro tem o poema O Corvo. Ó, tem ele aqui original e tem ele traduzido por autores brasileiros. Eu achei bem interessante. Tem traduzido pelo Machado de Assis e pelo Fernando Pessoa, tá? As 2 traduções aqui eu achei bem interessante, as ilustrações são muito bacanas. Então gostei demais, 4 estrelas, indico muito e quero ler mais coisas dele com certeza. Novembro eu só finalizei um, gente, e eu não tenho ele aqui, vou deixar a foto aí pra vocês, que foi Por um Fio, do Drauzio Varela. Foi outra leitura do Clube do Livro, que eu participo aqui, foi a leitura de novembro, tá? E eu gostei muito, dei 4 estrelas. São histórias, gente. O Drauzio Varela, todo mundo sabe que ele é médico, né? Ele é médico oncologista. E são histórias que ele quis contar sobre os pacientes dele, mas não só sobre os pacientes. São histórias das famílias desses pacientes e as diferentes reações das famílias ao saber da doença daquele ente querido, ao saber, na maioria dos casos aqui, ou quase todos, ou todos, não sei, foram fatais, né, as doenças. Então, a gente vai ver como que a família sente aquilo ali, sente aquela doença,
cuida ou não daquele paciente, como o paciente reage, né? Como ele vai se tratar, como vai ser o tratamento. Então, é muito bacana, muito bacana. Quem já teve casos de câncer na família, né? É o meu caso. A gente se identifica com algumas histórias e a gente vê, meu Deus, como que a mesma doença, a mesma situação, a pessoa sabe que vai morrer, né? Tem aquela certeza e, e as pessoas reagem de maneiras tão diferentes. Então, tem histórias assim de esperança, no geral traz muita esperança também, né, gente? Porque, igual ele fala no livro, mais importante do que buscar a cura da doença é cuidar daquele paciente enquanto ele está doente, independente se a cura vai vir ou não, ele tem que ser bem cuidado, não só pelo médico, mas pela família, né? Então eu gostei muito das histórias que eu vi, algumas muito tristes, né? E quem teve, igual eu falei, quem tem ou já teve caso de câncer na família vai gostar. Eu acredito que sim, tá? Então foi isso, gente. Foram esses 4 que eu li nesses 2 meses. Ah, é que eu ia falar, eu não peguei para mostrar, mas vocês já devem ter me visto mostrar, porque eu estou lendo também a biografia do Walt Disney, gente. Sim, até hoje. Tô lendo devagar. Quero terminar ele esse ano ainda. Acredito que eu vou conseguir, porque falta 100 e poucas páginas. Então, quero terminar ele ainda esse ano, porque ele faz parte do meu projeto de 12 livros para esse ano. Inclusive o Medo Clássico também, tá? Foi uma das minhas metas desse ano, de 12 livros, então mais um aí que eu risquei da lista. Então eu estou lendo o do Walt Disney, então acaba que eu não estou conseguindo ler tanto por causa disso. Quando eu pego um calhamaço, eu não fico só no calhamaço, aí eu vou alternando com as outras leituras, né? Então acabo lendo menos um pouco. Mas foram essas leituras muito boas. Vamos ver como vai ser aí dezembro, né? E final de ano, início de ano, e festas e tal. Vamos ver como que vai ser. E me contem agora vocês, gente, o que vocês leram aí nos últimos meses, o que vocês estão lendo, se já leram algum desses livros que eu mostrei aqui, o que vocês acharam. Quero muito, muito saber, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.